Estamos de volta nessa sexta-feira com mais uma Ação em Reação. Programa que é feito com carinho e prazer para você, telespectador aqui da TV Com, Santos, São Vicente, Praia Grande e para o resto do mundo, né? Uma senhora que é amiga do Nelson do Rio de Janeiro, pessoal de Curitiba, Estados Unidos, o pessoal de Orlando mandando mensagens aqui para a TV Com sobre os últimos acontecimentos de Orlando, né? E hoje, ontem, caiu o terceiro ministro do governo Temer, né? Henrique Eduardo Alves, do Turismo, é a terceira queda. Lembrando que Romero Jucá, do Planejamento, e Fabiano Silveira, da Transparência, né? O ministro da Transparência não foi tão transparente assim e também tombou do Ministério. Então, o terceiro ministro que cai, né? Notícia também agora fresquinha aqui, chegando na TV Com, né? Que é uma TV pequena, mas tem muitos informantes, tem qualidade, tem bons funcionários, né? Que eu sempre digo que são poucos funcionários, mas de qualidade. O Ministério Público dá 2 dias para o prefeito Billy limpar a cidade. Se não limpar, pode até ser preso o prefeito Billy. Notícia nova aqui, que não sai nos jornais ainda, mas a TV Com já está divulgando aqui que o Ministério Público de São Vicente entrou em ação e 2 dias para o Billy limpar a cidade. A coisa está feia lá. Radares voltam a funcionar em Santos, né? E esses outros assuntos nós vamos discutir aqui no programa, que eu tenho o prazer de estar aqui com o Miguel Sumido Furão Escandon. Esse é o Miguel Escandon, que está sempre com problema, não pode vir, e manda o grande parceiro dele no programa. Então, eu estou com saudade de você, o Miguel Sumido Escandon. Um abraço, boa tarde. Eduardo Filete, é um grande prazer, mesmo sobre essa nova nomenclatura que você me denominou. Miguel Ocupado Escandon, vai ficar melhor, né? Diríamos que está sempre buscando filtrar uma água suja que nunca acaba esse troço. Então é um grande prazer estar aqui contigo, Eduardo Filete, e meu amigo Nelson Rodrigues, que estamos sintonizados sempre na grande caminhada da vida, que chama-se meio ambiente e da preservação. É um grande prazer, estamos aqui. E hoje que é o Dia Mundial de Combate à seca, né? Aos desertos e à seca, né? A desertificação, né? Hoje nós tivemos esse programa foi escolhido, né? Então hoje, como é o dia também do meio ambiente, da ecologia, o meu amigo Nelson Perrier Rodrigues, né? Nelson Perrier, passa na rua Perrier, pode chamar de Perrier, que é francês, combina com ele e tal. Nelson Perrier Rodrigues aí, o homem da água Perrier. É isso aí, Filete. Uma boa tarde para você, Filete. Boa tarde para o Escandon. Boa tarde ao telespectador da TV Com e, em particular, do programa Ação e Reação. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez no programa. E hoje num dia importante também, que você já colocou. Mais um dia que a gente tenta aí identificar as questões ambientais como um fator essencial à vida e ao desenvolvimento da nossa nação, né? E, sem dúvida, a região que mais sofre é o Nordeste, né? Não por falta de água, porque os satélites já provaram que no subsolo do Nordeste tem muita água. Então, falta gestão pública, né? Falta decisão política correta em benefício do povo. Enfim, temos ainda muito que caminhar nesse Brasil. Nós estávamos discutindo aqui outro dia com o doutor Clemente, né? O Dr. Marcos Alonso, aqui na quarta-feira, sobre a terceirização do trabalho. E o ministro Eliseu Padilha foi aplaudido por executivos, empresários, sobre a terceirização no evento nesta quinta-feira, ontem, em São Paulo, né? Padilha afirmou que temos que fomentar o aumento da produtividade, formação de pessoas e revisão do ensino, né? Então, a empresa terceirizada é obrigada a contratar funcionários pela CLT, enfim. Você é a favor da terceirização ou contra o Escandon? É um tema difícil para discutir em 10 minutos, né? É muito difícil. Porém, eu digo o seguinte, essa corrida pelo saber, aqueles que têm um poder aquisitivo melhor vão ter acesso à cultura e isso, na verdade, é uma desigualdade que não é possível dar a todos. Na verdade, há muitos e muitos anos atrás, eu nasci na Europa e lá nós, na escola pública, nós tínhamos 8 horas de ensino no prézinho e depois no primário e depois, enfim. Você nasceu onde, Escandon? Eu nasci em Sevilha, na Espanha. Então você tem dupla nacionalidade. Exatamente. Mas lá então era 8 horas de ensino, quer dizer? Eu me lembro que entrava às 8 e saía às 6 horas da tarde com 1 hora de almoço
inclusive no sábado. E tinha também lições para casa que eu deveria levar na segunda-feira. Ou seja, tinha que ficar fim de semana também trabalhando, né? Também, porque era Igual uma faculdade, né? Uma faculdade de medicina, você estuda de manhã à tarde, se você aguentar à noite você estuda, senão você vai levar coisa para o fim de semana. Porque vamos supor, você pegar anatomia, você não consegue estudar anatomia cansado das 10 à meia-noite. Aí você vai ter que pegar um dia com calma, né? E pegar um sábado, um domingo e estudar, entender os mecanismos. Isso né? veja só, no primário, no ensino fundamental. Eu me recordo que nós tínhamos aula de criança, né? Nós íamos no mato, que ele chamava. E, na verdade, era uma espécie de uma praça que tinha lá, e todos os alunos levavam um cantil, que era água, e uma lupa. A lupa era para estudar, para ver os insetos, e eu me lembro isso, eu devia ter o quê? 4, 5 anos, e nós tínhamos esses ensinamentos lá atrás. Aí, aqui, não, quando eu cheguei aqui, tive que fazer o primário, eram 3 horas, que entrava de manhã, entrava às 7, saía às 11. Eu não entendia, todo o tempo ocioso. Então, na realidade, eu acho que tem que ser tudo repensado, porque a construção, né, da pirâmide do saber do ser humano inicia-se até os 7 anos é a maior aprendizado que a pessoa fixa, né? Porque onde está o disco rígido livre, ele tem como reter e manter aquilo. E acostumar naquele padrão, né? E vai agregando, vai somando na escada do saber, né? Esta é a minha experiência com relação a esse tema que você está passando. E o Clemente, o Nelson, ele disse uma frase assim, uma frase até inteligente, que quando você paga o funcionário, você fala, poxa, eu estou pagando pouco. Mas quando você vê todos os funcionários que você pagou, com hora extra, com fundo de garantia, que o funcionário saiu o dobro, você fala, pô, eu paguei muito. Então não contenta nem o funcionário, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos não tem 13º. O cara não trabalhou 13 meses, o que vai ganhar? E nem em férias. Olha, eu vou sair de férias na minha clínica. Eu ganho? Não ganho nada. Meu irmão falou, tá bom, beleza, marca aí a data, eu vou embora, acabou. Eu vivo com o meu salário. Se eu juntei, eu tenho férias. Agora o funcionário ganha férias, 13º, não sei o quê, mais um terço e tal. E o salário baixo. Ou seja, se não tivesse tantos encargos, poderia ser pago um salário maior e com certeza o funcionário estaria mais satisfeito de um dinheiro que muitas vezes ele não vê, né? Então, para o patrão é muito, para o funcionário é pouco e fica o governo arrecadando muito e, de uma certa maneira, ninguém fica contente, né? Olha, Filete, Scandon e telespectador, esse é um assunto um pouquinho, como já foi dito, espinhoso, né? Porque, assim, se nós pegarmos, aí temos um parâmetro da área pública e da área privada. Se nós pegarmos, primeiro, o parâmetro da área pública, terceirizar funcionários da área técnica, né? Pessoas que têm aí conhecimento do funcionamento da máquina pública, dos sistemas, têm as senhas para poder desenvolver seus trabalhos e, por outro lado, tem informações particularizadas das questões internas de Estado, esse tipo de funcionário jamais poderia ser terceirizado, porque um terceirizado, ele pode trabalhar 1 ano e depois pode ir embora, quer dizer, ele não tem uma carreira, então ele não tem uma continuidade e também pode ter acesso a informações que podem se perder ou até serem divulgadas prejudicando o próprio Estado nas suas metodologias de trabalho. Então, as carreiras técnicas de Estado não poderiam jamais, nem devem, apesar que já tem um PL discutindo essa liberalização, eu acho que se isso acontecer, será um desastre para o país. Agora, determinadas áreas profissionais, na portaria, limpeza, etc., eu não vejo nenhum mal que na área pública se utilize de empresas terceirizadas, tá certo? Agora, na área privada, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tinha uma expectativa que em 13 anos de governo do PT, que era o Partido dos Trabalhadores, então eu imaginava que um partido que tem o nome de Partido dos Trabalhadores iam desenvolver políticas em defesa do trabalhador. E aí eu tive uma surpresa que isso muito pouco aconteceu, porque se há um excesso de terceirização,
É porque também o governo, ao invés de desenvolver o país de tal forma que diminua a carga tributária dos empresários para que eles possam contratar, né, sem ter a chamada precarização, que é você terceirizar, depois quarteirizar, etc., com o único objetivo, claro, de diminuir o salário do trabalhador e prejudicar a vida deles, dos próprios trabalhadores. Então, a carga tributária é muito grande. Então, o que teria que se fazer? Você citou os Estados Unidos, né? Lá... Paga-se melhor? Paga-se melhor, a carga tributária é menor, é melhor distribuída, vamos dizer assim, então ela incide menos sobre a folha de pagamento, portanto, dá a condição do empresário manter uma determinada faixa salarial compatível com uma qualidade de vida. Então, isso a gente precisa alcançar aqui no Brasil, né? Diminuir a carga tributária, expandir a economia para ter mais produção, pagar melhor os funcionários, evitando um excesso de terceirização. Quer dizer, nem 8 nem 80, nem a gente eliminar 100% a terceirização, mas também não transformar isso num meio, num modo de ganhar dinheiro e prejudicar o trabalhador. E lembrando sempre que, como a dona Luísa, que tem filhos advogados e é síndica no meu prédio, fala, existe a responsabilidade solidária. O Sidney Costa aqui, meu amigo Sidney Costa, está mandando um WhatsApp aqui pro programa, né? Que eu estou lendo aos pouquinhos, porque vou ler mais no intervalo. E ele fala sobre a responsabilidade solidária. O que é a responsabilidade solidária? É como o Nelson muito bem falou. Se o seu prédio contrata uma mão de obra, o Escandon lá no prédio dele contrata um porteiro de uma terceirizada, ele tem obrigação de, como síndico e o conselho, conferir mês a mês se aquela empresa está recolhendo os direitos do trabalho, fundo trabalhistas, o fundo de garantia, por quê? Caso não recolha e a empresa dê um boom, suma do mercado, o prédio vai ter que pagar isso. Ou seja, se eu contrato um guarda na minha clínica da empresa Estrela do Oriente, né? Tá. Uhum. Estrela do Oriente marrom, né? De repente tem Estrela do Oriente, até tem, né? Mas Estrela do Oriente marrom. Eu contrato e a empresa não pagar os 1.000 funcionários que ela tem, sumir do mercado, cada empresa que contratou um guarda, uma faxineira, vai ter que pagar aquilo. Ou seja, é responsabilidade solidária. O funcionário vai pôr uma ação trabalhista na Estrela do Oriente marrom e na clínica vai dar filete. Se a estrela sumir, eu fico no outro polo e eu vou ter que pagar. Correto. Ou seja, que o funcionário não pode perder. Então tem que tomar muito cuidado com as terceirizações também, porque isso não é só terceirizar tudo e achar que é 1000 maravilhas, que pode cair para quem contrata o serviço, caso a empresa não seja uma empresa idônea e não passe. Lembrando que o Macaé esteve aqui no programa, o Mascaé, e falou que São Vicente, a Codesave, não paga fundo de garantias para o funcionário há 10 anos. Então pegou o primeiro ano do Tércio pagou, os 7 anos do Tércio, segundo o Macaé, não pagaram, e os 3 do Billy. Então você vê, isso numa empresa pública não acontece muita coisa, né? Mas vai você fazer isso no seu laboratório, na sua clínica, no seu hospital, no seu colégio, para você ver que você fica 10 anos sem pagar fundo de garantia se não acontece nada com você. A minha análise sobre esse complexo que é esse tema, eu vou dar a experiência vivida nos Estados Unidos. Eu trabalhava 1 hora, eu ganhava. Eu trabalhava 5 horas, eu ganhava. Eu trabalhava 12 horas, eu ganhava. E o que a engenharia lá de trabalhista bolaram? Que na medida em que você trabalha por hora, você tem uma produção, você aumenta a produção. Você não tendo lá, nos Estados Unidos, na experiência que eu tive lá, então o indivíduo busca sempre aprimorar-se para não perder a condição econômica que é bem paga por hora lá. Então o indivíduo procura se esmerar, procurando fazer uma coisa que eu tenho visto de certa dificuldade aqui, que chama-se profissional. O profissional aqui, ele não é profissional, ele é meia boca, é difícil o indivíduo que tem um espírito profissional, quer dizer, está faltando muito para ser profissional. Você é pedreiro? Ah, eu sou pedreiro. Mas como pedreiro? Ele se intitula pedreiro. Ele não é pedreiro, ele se intitula. Dentro de que conceitos? A pessoa que está com boa índole, ou ela está bem intencionada, aceita as palavras do profissional como sendo um profissional competente. Aí depois se aborrece, tem aquelas... Então, eu estou achando que esse lado profissional não está sendo muito... sabe, dedicado, e lá fora o estrangeiro está de olho em nós. Quando eles vierem com a mão de obra, eles vêm com uma mão de obra massacrante para nós.
Eles vão conseguir destruir a nossa mundial e fazermos com que nós seremos possíveis escravos deles. Porque eles virão com uma carga de conhecimento, uma carga de linha de trabalho, que nós não vamos estar à altura de competir com eles. Mas é o que eu penso. Nós discutimos produtividade hoje no programa aqui, né? Foi um programa muito bacana, e mostrando que, por exemplo, o brasileiro tem muito disso, não são todos. Mas o cara vai trabalhar, tem o bichinho poupa dar banho, tá no WhatsApp o dia todo. Então, 25% a 30% do tempo do funcionário do Brasil perde do lado, conversando sobre futebol. Produtividade. Só a produtividade é ruim. Ou seja, lógico que também nós somos sul-americanos, esse ritmo latino, né? Nós não temos o ritmo do chinês, né? Mas o chinês produz um carro em 12 horas, o americano em 18 e o brasileiro em 2 dias, né? Cada uma. Então, essa produtividade ruim também encarece o preço. Aí você pega a produtividade ruim, altos impostos, muita taxação do governo, quer dizer, na verdade, o carro sai muito caro, mas porque a gente não tem, como o chinês vem aqui e põe o carro barato, por quê? A produtividade deles é melhor, o esquema não é... Se o chinês acertar a mão e conseguir fazer um carro igual o japonês, eles não vai ter mais para ninguém, né? Porque eles estão melhorando, né? Você vê que os coreanos, aí com a Kia, com a Hyundai, eles já estão quase chegando no nível de um carro japonês, né? Se não tiver igual. Então eles estão por quê? Eles têm produtividade, têm mão de obra capacitada e têm condição de vender mais barato, não é isso? Mas eu acho que existe uma diferença fundamental entre esses 3 exemplos que você deu. Eu ficaria no padrão americano ou no japonês, porque a mão de obra chinesa, devido a ser um estado, com certeza, um estado comunista, é uma mão de obra praticamente escrava, né? Não, eu estou discutindo quanto à produtividade, né? Sim, mas não tem direitos trabalhistas, como nós temos aqui em outros países. Então, o fato deles produzirem em 12 horas, né? Não, só para mostrar a produtividade, né? Sim, com certeza. Mas eles não ficam conversando, não ficam, de uma certa maneira, ficando no WhatsApp, perdendo muito tempo com isso no trabalho, né, Não, Nelson? tudo bem, mas é uma coisa meio robotizada, as pessoas não têm a qualidade de vida que um ser humano merece. É melhor produzir 18 horas com qualidade de vida, né? Exatamente. Então, o padrão japonês já é muito mais elevado em todos os sentidos. Embora seja um trabalho duro lá, duro. As fábricas trabalham 12 horas, o trabalhador 12 horas de trabalho, mas é um país rico, né? Porque todos dão a sua cota de trabalho de uma forma séria, profissional, como o Scandon falou, e o americano já tem um padrão um pouco mais elástico, né? Que nem é um padrão japonês tão rígido e não é um padrão escravo chinês. E também não é um padrão bagunçado que todo mundo faz o que quiser e está tudo certo, né? Eu queria agregar no seguinte, a logística chinesa, ela tem uma visão muito maior do que aparentemente podemos ver. A ideia deles era conseguir um mercado. Como é que eles, com tanta mão de obra, como é que eles poderiam entrar no mercado onde a qualidade era um elemento a considerar? Preço. Eles entraram com preço e produtos descartáveis. Então, com isso, eles ganharam mercado. Agora eles estão com uma leva da 2º nível de qualidade e já está entrando numa previsão a 3º nível de qualidade. A primeira coisa era desequilibrar o mercado, botando produto com 2,5 bilhões de pessoas trabalhando a nível de escravidão, mas eles entraram no mercado mundial. Digo isso porque eu vi no mercado americano produtos chineses de outro nível daqueles que nós estamos recebendo aqui. Tênis, você pega tênis Nike, às vezes feito da China. Então, a América, né, tem níveis e critérios de qualidade do produto que adentra ao mercado americano. Tem a linha 1 chinesa, a linha 2, linha 3, não é isso? Eles estão... Então, o que eu queria só passar para o espectador um pouco da minha visão chinesa, primeira leva é a leva da invasão do produto barato, descartável, mas que estimulasse a comparação de preço. Então, não interessava de que maneira, eles conseguiram. Agora, eles estão preparando uma nova leva de invasão, que é a invasão de um nível de qualidade melhor, porque eles perderam o conceito. Depois dessa invasão, agora eles estão conseguindo colocar outro nível de qualidade. Eles têm mercado, mas não tem conceito. Já os tigres asiáticos que investiram 40 anos na educação, eles já entraram com menos quantidade, mas com conceito, né? Como a Kia, como a
a Hyundai, alguns Hyundai, produtos coreanos. Por exemplo, você pega um tênis hoje, feito na Coreia, feito no Vietnã, feito na China. E é um tênis com a marca Nike, é um tênis com a marca Adidas. O europeu mesmo está colocando o seu nome nos seus produtos feito na China. Então, eles estão colocando o nome, por exemplo, de produtos que não se imaginava que o europeu iria deixar de fabricar na Europa, com a sua mão de obra já especializada. Eles estão fazendo a produção tudo na China e colocando o conceito do nome. Então, você compra o produto pelo nome. Só que você vai observar lá, está feito na China. Então, é um produto que já em qualidade, quer dizer, já é a segunda leva do chinês. O chinês já vai entrar, o chinês já vai entrando com isso. Agora já está entrando com marca, e futuramente eles podem ter as marcas deles também, né? E quando vier a invasão de mão de obra? Mas tudo isso, Scandon, mesmo que venha essa segunda fase de qualidade, todos esses produtos advindos da China, absorvidos pela Europa, Estados Unidos e outras partes do mundo, é totalmente em função da mão de obra chinesa, que não tem o custo da mão de obra dos trabalhadores europeus, norte-americanos e de outras partes do mundo. Então, por isso que o preço é menor, porque enquanto você tiver um escravo trabalhando por 2, 3 pratos de arroz por dia, sendo explorado como ser humano, você pode entrar nesse mercado de forma efetiva no resto do mundo, porque é interessante para o empresário americano, europeu ou até da América do Sul estar comprando na China, né, por um preço menor e vendendo aqui para obter o lucro. Preço muito menor, né? Muito menor. Então, vamos colocar... Apesar disso tudo, só para finalizar, apesar disso tudo, a gente vive na chamada aldeia global e também na área financeira. E o produto interno chinês, o PIB chinês, ele diminuiu bastante em relação aos últimos 10 anos. Houve uma queda. Houve uma queda brutal, porque é um mercado internacional que também se regula. Então, essa questão de relação de domínio de mercado depende muito da necessidade de quem compra e de quem vende, né? Então, essa regulação é feita também pelos agentes econômicos internacionais, não só pela China impondo uma situação. Não podemos esquecer que a Cozipa está sendo vítima dessa leva. Exatamente. Quer dizer, como é que nós tivemos a Cozipa? A Cozipa foi fruto de uma negociação na Segunda Guerra Mundial, que o Brasil pediu para poder entrar, pediu 2 siderúrgicas no Brasil, que seria a revolução industrial no nosso país, que foi Volta Redonda e foi Cozipa. Com alta tecnologia, produtos de qualidade feito aqui no Cubatão, e que vem a notícia hoje, ou ontem, de mais 500 demissões. O que? A gente supõe que um alto forno, quando ele é desligado, o religar dele não é só prejuízo, não, é a impossibilidade dele voltar a funcionar. Exato. Né? O alto forno nem funciona. Uma vez desligado, a probabilidade é ter que refazer o alto forno. O custo, o prejuízo para a nação, porque isso aí é lesa pátria. Se a Cozipa foi um produto que houve de uma doação, dessa negociação, e nós perdemos porque foi vendido para uma multinacional, quem está pagando isso? É o povo, porque isso fazia parte do patrimônio do país. Deixou aqui os 3 pontinhos, né? A Câmara de Santos manteve o veto do prefeito Paulo Alexandre Barbosa ao projeto que dispunha sobre concessão de isenção de 25% de IPTU para imóveis localizados em vias públicas onde realizam feiras livres, né? Então, a Câmara manteve o veto do Paulo Barbosa naquele desconto, né, que é de 25% do IPTU para quem tem feira na porta de casa, né? Feira a gente costuma dizer que é bom, faz parte da vida das pessoas, da facilitação, mas ninguém gosta da feira na sua porta, gosta perto da sua casa. Você vai vender um imóvel, o Nelson vai vender a casa dele, olha, na minha rua não tem feira, mas ali, 2 quadras tem feira, legal. O Scandon, olha, na minha porta não tem feira, mas aqui 3 quadras tem uma feirinha ali que a senhora pode comprar. Então, todo mundo valoriza o imóvel quando não tem feira na porta, mas tem feira perto. E surgiu, acho que um projeto do vereador Del Bosco Amaral, que ele queria diminuir em 25% o IPTU dos imóveis que têm feiras na frente de casa, para dar uma compensação de alguma maneira, né? Isso foi vetado pelo prefeito, vetado pela Câmara. Sua opinião, Nelson, sobre esse projeto aí que não decolou?
Olha, eu estou vendo a situação econômica financeira do país do ponto de vista global, né? Eu acho que eu não separo o município da situação do país. E nós estamos num momento que, embora essa tenha sido uma medida que o vereador propôs, que evidentemente é simpática aos moradores, né? Todos os moradores que seriam atingidos por essa medida ficariam muito contentes com o vereador. Se ele conseguir isso, ele teria um monte de eleitores aí, né? E como o vereador também é pré-candidato a prefeito, eu acho que isso teria aí uma situação bastante favorável se essa lei fosse aprovada. Agora, temos que ver a cidade como um todo. E nós estamos num momento de enxugar gastos, né? Nós estamos num momento de manter a máquina pública funcionando. O que é fundamental é pagar os funcionários em dia. Isso é fundamental porque são mais de 10 mil famílias de funcionários públicos que nós temos. É cumprir aquilo que o governo federal acabou escorregando no tomate, né, Scandon, que é cumprir a lei de responsabilidade fiscal, porque ou se tem responsabilidade fiscal para todos ou não é para ninguém, né? Se o exemplo tem que vir de cima. Mas nós temos que fazer a nossa lição de casa no município, qualquer município do Brasil, né? Então, se essas premissas todas estiverem estabelecidas, né, se os investimentos em educação, saúde, transporte, etc., tudo estiver ok, eu acho que aí tem uma margem de negociação para descontos no IPTU. Então, eu acho que tem que ver a questão de forma global, em cima de planilhas, de cálculos, etc., não apenas com uma medida populista. Porque você acha que, de uma certa maneira, você pode diminuir e pode fazer falta para a saúde, habitação, já que o governo federal não está mandando tanta verba quanto mandava. Depende se é prefeito da cidade. Depende se você chega lá e não vai bater as contas todas e você não pode ficar dando isenções. Quer dizer, seria uma medida boa, mas ao mesmo tempo tem que ver como é que está o planejamento financeiro da cidade. Exato, tem que ser realista, né? Não podemos fazer medidas que só agradem as pessoas. Tem que ser medidas que agradem, mas que tenha uma base consistente para que isso seja implementado. Então, se eu fosse encaminhar uma medida dessa, eu pediria estudos anteriormente a esse pedido que desse as condições que essa medida pudesse ser estabelecida, e não ao contrário, né? Estudo de viabilidade econômica está. Scandon, essa questão aí Tem feira na sua casa, Scandon, na frente? Não? Tem feira perto de casa, onde eu abasteço. Como é que eu acerto aqui, Scandon? Porque você, na verdade, eu acho que deve ser meio macumbeiro, mas não é esse o ponto. Tem macumbeiro que vê o programa. Não, tudo bem. Católicos. Eu respeito todo mundo, inclusive eu também sou um pouco. Eu devo ter bola de cristal, né? No que eu queria dizer é o seguinte, que eu me nutro desse modus vivendi em Santos, que são as feiras, que eu tenho muitas amizades, o povo lá traz produtos que o supermercado não tem. Portanto, na minha região, nós temos ali um espaço confortável, que é uma praça, e ali torna-se uma coisa diferente de outras ruas, né? Mas, de qualquer maneira, eu tenho assim, um carinho muito grande pelas feiras, muito grande, independentemente das queixas. Lógico que você mora longe e tal, não, mas, independentemente, o volume de qualidade, de pessoas dedicadas, fazendo uma doação de facilidades. Eu sou incondicionalmente fã da... Você dá risada também quando o cara faz aquela piadinha que passa a mulher bonita, ele passa as moças, ele fala, essa pera tá docinha. Isso, me chamam de jovem. É verdade. Esse negócio. Exatamente. Vamos para o break? Vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo.
Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta hoje no programa, muito WhatsApp aqui, muitas perguntas para o Nelson Scandon. Mas vamos falar primeiro dos nossos apoiadores, né? Hoje eu vou falar da Encatep, a Encatep do João, que vai voltar para o programa. Encontrei com o João, ele falou que vai voltar aqui para Ação e Reação, né? E também o pessoal da Ozan, 3228-8000. Mais informações pelo www.ozan.com.br. Faça com meu amigo Rogério Conde, fez Ozan para toda a família lá, bacana. O Aldo Santos Pinto, toda a família, todos os seus funcionários, Ozan. Mais de 500 mil pessoas na região tem Ozan. Mais informações, www.ozan.com.br. Também um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill. Outro dia estava lá, Cirino, Macaé, Antônio Carlos da Atmas, né? Uma reunião lá que muita gente queria ser uma mosquinha para saber o que estavam falando, né? Quem pagou a conta? Não sei, acho que foi o Cirino que está mais rico, né? O Cirino tá bacana. Mas está fortinho o Cirino. Tá bem. Cirino, o rei de São Vicente, né? Amigo da Daiane. Aqui, ó, pratos maravilhosos, ó, Lobo Viana 89. Rua Lobo Viana 89 é ao lado da Unisanta. Mandar um abraço para a família Teixeira, que essa semana eu não mandei, então eu vou mandar o primeiro abraço, né? Para o Marcelo, para a Silvia, para a Lúcia, para a Cecília, né? Para todos eles lá, para tia Emília, a grande tia Emília e a dona Nilza, né? Em frente ao
Boqueirão ao Supercenter Boqueirão, né? Que é o shopping mais antigo do Brasil, né? Supercenter Boqueirão. Nelson, nós temos aqui mais um ministro demissionário, né? É o terceiro da era Temer, né? E a saída do ministro do Turismo deixou muita gente assim preocupada, né? Porque se começar a sair ministro, já saíram 2, agora o terceiro, né? Então dizem que se a Lava Rápido puxar, vai ficar pouca gente lá em Brasília, né? O que você acredita? Que nós devemos continuar com a Lava Rápido, mas você acha que vai ter alguma intromissão, já que está pegando muita gente importante? Eu acho que existem muitos profissionais de qualidade no país, né, para substituir essas pessoas que eventualmente têm algum problema a se explicar para a sociedade, de uma maneira geral, em particular para as autoridades competentes, né? Então, não vejo dificuldade. Eu acho que o presidente em exercício deveria aí convocar técnicos já conhecidos de alto gabarito e dar aquele perfil técnico ao governo, ao invés de ficar num desgaste político com este ou com aquele que esteja algum envolvimento. Mas será que ele não está tentando manter a governabilidade? Então os partidos ficam empurrando essas peças que nós já conhecemos e com certeza algumas dessas são ilibadas e outras são totalmente contaminadas com a corrupção, com tudo isso, né? Eu acho que um pouco de inteligência não faz mal a ninguém. Os partidos têm relacionamento na sociedade, né? Conhecem técnicos. Se não tem dentro dos seus quadros técnicos de qualidade, tem como convidar técnicos na sociedade de uma maneira geral. Nós temos aí universidades inúmeras no país com profissionais técnicos de qualidade que os partidos podem fazer esse chamamento, vamos dizer assim, para uma unidade nacional e manter a governabilidade, a economia, enfim. Acho que agora o momento é de manter e desenvolver sem ficar aí no clubismo, como dizem, né? Ficar o partido A, o partido B, não, nós temos que pensar na pátria, né? E pensando na pátria, acho que cada segmento político que tem representação no Congresso Nacional deve fazer um esforço, né, para indicar nomes que não tenham absolutamente nada a ver com nenhum problema que a gente viu aí nos últimos 10 anos. Escandão, essa questão aí do terceiro ministro derrubado aí no governo Temer. Então essa palavra imexível não deveria mais existir, né? Porque todos deveriam ser mexível, né? Eu tenho um conceito, eu acho que credibilidade, quando se monta um esquema político, eu acho que tem que haver profissionais colocados que tenham um histórico ligado ao tema, por uma questão de credibilidade. Mas aí politicamente pega lá os seus comandados e pega... Eu acho que deveria ser, primeiro, o ícone de cada pasta deveria ter o currículo dirigido a isso. E colocar seu staff, que é aqueles que pudessem, para ele suprir a pasta iria ser. Eu, particularmente, acho que isso vai criando uma falta de credibilidade e que isso não é bom para o futuro de um país. Eu continuo afirmando que o lado profissional deve existir em todas as áreas. Manda um abraço para o meu amigo Sidney Costa, que está vendo o programa, advogado doutor Sidney Costa, o Camargo, que é mecânico lá na Rua Almirante Tamandaré, também ligado no programa, e o delegado poeta Paulo de la Rosa, pelo convite que enviou aqui a TV Com, que no dia 25, agora do 6, é um sábado, às 17 horas, o delegado Paulo de la Rosa vai lançar seu livro na Realejo ali no Gonzaga, e com o prefácio do presidente da Unisanta, Marcelo Teixeira, né? Então, Paulo de la Rosa, que estará com a gente no dia 24, a produção já convidou, eu sugeri o nome, para que venha falar do lançamento do livro, de algumas coisas de polícia também, que ele atuou como delegado há muitos anos também, foi aquele delegado que destruiu aqueles CDs piratas em São Paulo, que são na capa da Veja, né? Pôs um trator para destruir aqueles CDs. Eu vou tentar relembrar esses fatos, que muita gente hoje já vê o de la Rosa como um poeta, mas o de la Rosa é um gente, uma pessoa do bem. Vai estar aqui no dia 24 de junho, né? Ele que é pré-candidato também, então depois do dia 30 não poderá mais vir ao programa e a produção sabiamente já o convidou. Também para o Paulo Bonavides, que manda um abraço para o Nelson e para o Escandon, né? Paulo Bonavides. E aqui meu amigo João do Sabuó. O Nelson falou muito bem, um dos problemas do governo é esse paternalismo, ou seja, muitos direitos e poucos deveres. Aliás, deveres só para pagar impostos. O João Oliveira do Sabuó. E também para o Adnei, que hoje faz aniversário. O Adnei Gazani, que hoje faz aniversário.
E cumprimento os comentaristas, parabéns para ele que sempre participa, o Aldinei do Imbaré. Os radares voltam a funcionar em Santos, Escandon. Essa questão dos radares aí volta a funcionar, né? Muita gente questiona a eficiência, mas que acha que deveria se investir mais em educação, mas de uma certa maneira eles diminuem os acidentes também em locais de maior índice de problemas, né? Com relação ao radar, eu acho que deve haver uma disciplina. Infelizmente, o ser humano precisa ter normas e tem que ser seguida essas normas. E o radar vem fazer uma maneira de coagir aquele possível infrator que está dentro de alguns elementos que querem ser oportunistas. E isto vem fazer uma maneira de controlar esse ímpeto que muitos motoristas eles têm. Aliás, há um estudo do Walt Disney, uma vez eu quero recordar, que ele mostrava como é um comportamento do motorista ao pegar o volante, a transformação que ele tem. Ele se sente totalmente poderoso e com esse poder ele vai gerando áreas de atrito. Eu me lembro que isso foi um trabalho do Walt Disney, usando os personagens que ele tinha, para mostrar como se deve dirigir, como é que é o comportamento, porque é incrível, o indivíduo às vezes que entra no volante, ele se acha que ele é o senhor do espaço e ali ele faz. Ele não tem respeito com o pedestre. Não estou aqui dizendo, não, tem pessoas que podem estar me julgando que eu estou querendo criar área de atrito. Não é verdade. Eu sou pedestre e sou motorista. Então, eu não sou melhor, não sou perfeito. Mas eu tenho senso de ter vivido num país onde a repreensão desse ímpeto do motorista, ele é coagido, então ele tem que se enquadrar naquela norma. O pedestre vai atravessar, tem que parar. Eu recentemente tive quase um acidente, fui vítima aqui próximo à Beneficência Portuguesa, que tem faixa viva. Mesmo assim, a dificuldade não param. Não para. E muitas vezes, eu acho que a velocidade que vem vindo o motorista, digo, deixa passar. Ele lá na frente, ele vai pegar uma outra. Eu tive dificuldade e quase que fui atropelado, não na faixa que transita sentido praia, mas a que vem de praia para o centro, que não tem escrito a faixa viva. Então, ali, e por ser hospital, deveria haver. E outra experiência que eu vivi também foi que nenhum parava. Aí, nesse momento, veio a CET, parou a CET, todo mundo parou. Então, o que é isso? É medo da coação, do indivíduo ser coagido a pagar. Então, eu acho que o radar humano, bem sinalizado é uma boa, né? Eu acho que o radar bem, não pode necessário. Igual o radar faz em São Paulo, que ele põe o radar, você está na Imigrante, isso é nem em São Paulo, mas em São Paulo tem uns radar pegadinha, né? Na Imigrante também, tá, uma hora está 80, depois 100, tá bom, você está a 100, depois baixa para 80 de novo, depois você vê a placa 100, mas é só quando passar da placa. Mas pô, você está vendo a placa ali, uns 50... Então, essas pegadinhas eu acho que são totalmente dispensáveis, totalmente ruins. Mas quando o radar é bem sinalizado, como que tem em frente ao McDonald's, na Mário Covas, eu acho legal, porque se tu não põe o radar na Mário Covas, o cara anda 200 lá. E ele vai matar, às vezes, algum motoqueiro, algum pedestre ou algum inocente mesmo, né? E o indivíduo que pensa que só por estar escrito radar e ele não está vendo ninguém, ele vai sofrer consequências, porque a tecnologia está sendo colocada ou ela está sendo implantada no futuro próximo de maneira tal que até a passagem do pneu já vai dar indicação para o radar que ele está atravessando errado. Então ele vai, isto se não forem colocado o radar dentro do sinal, ou se já não está dentro do sinal. Com certeza. Então eu estou falando isso, né? Eu estou falando isso porque nos Estados Unidos é assim, é embutido dentro do sinal. Então o indivíduo não está vendo o radar, mas está lá dentro. Ou tem uma marcação no chão, que também é um dedo duro dele quando ele passa com o volante. Mas aqui tem marcação no chão, já tem. Em vários lugares tem essa marcação no chão. Eu acredito que sim, porque já houve casos vários radares de solo. Até na em frente com o McDonald's, tem radar de solo também, que você passa, tem uma marcação que marca por ali também. Sensores, se você passar a roda lá, você toma multa. Se você passar a roda, mesmo não ultrapassando o sinal, você é multado. Nelson, essa questão dos radares que voltam aí, ficaram dormentes aí durante um mês e agora voltam novamente em Santos. Olha, eu penso da seguinte forma, nós temos um problema de comportamento, né?
E ao longo do tempo, esse comportamento ele gera uma cultura. E a cultura é de, infelizmente, não estar cumprindo as normas, a legislação, etc. Mas, por outro lado, existe uma ação governamental que também não é realizada, que é a ação educacional. Para você mudar um comportamento e uma cultura, você tem que mudar isso através da educação. Então, uma ampla campanha é necessária, não ocasionalmente nos meios de comunicação, uma vez num jornal, numa televisão, não. A campanha que deve ser feita pelos órgãos de trânsito tem que ser uma campanha cotidiana, né? Para mudar comportamento e cultura, uma campanha cotidiana, constante, para que você tenha condições de explicar para o cidadão qual é o comportamento correto no trânsito, né? E demonstrar as legislações, terem realmente, eu concordo com o Scandon, acho que não só nos Estados Unidos, como na Europa, em vários países, sentindo no bolso que o cidadão entende que não é para fazer isto ou aquilo que a lei determina. Porque se não é através do entendimento da necessidade de pensar no todo, na cidade, na população, o motorista, às vezes, não tem o conhecimento de que um carro pode ser uma arma. E essa arma pode destruir vidas, destruir patrimônio, enfim, prejudicar a sociedade de uma maneira geral. Então, para que ele tenha esse entendimento, tem que ter um processo educacional, inclusive na escola, né? Nas escolas deveria ter constantemente, desde pequenos, já uma educação voltada para essa relação, porque, como muito bem o Scandon falou, nós somos simultaneamente pedestres, motoristas de carro, outras vezes de caminhão, ou de ônibus, ou de bicicleta, moto, enfim, nós podemos ser tudo isso ao mesmo tempo, no sentido que a gente pode obter as licenças necessárias para poder utilizar todos esses meios e ainda assim continuar um pedestre. Então nós não podemos dizer, ter uma cultura do pedestre contra o motorista contra pedestre, motociclista, etc. É um grande engano e um grande engodo isso. Na verdade, somos tudo isso ao mesmo tempo. E se não tiver uma educação que nos dê essa condição de viver, ter uma convivência social pacífica dentro do trânsito, nós prejudicamos inclusive o desenvolvimento do país, que depende do escoamento do trânsito para tudo que se faz, né? Então, a educação, a ação governamental numa educação, falta muito. Beleza, então eu vi uma coisa interessante sobre os lobos, quando puder colocar aqui, mandar um abraço para a Daiane, a Gisele, o Reale, a Amanda, a Cris, o William, a Bruna, a Vitória Capô de Casa, e para a dona Joana que faz o café mais gostoso, e também para o Vitor que está aí, o Vitor que está aí com barbudo, está aqui nos estúdios da TV Com, o Vitor que trabalhou aqui agora está de folga, está tranquilo, está sossegado, né? Quando puder pôr as fotos, essa equipe maravilhosa que eu citei aí, da TV Com, né? Isso aqui, eu sei que o telespectador vai ter um pouco de dificuldade, né? Mas hoje, no Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, olha lá, os 3 lobos que estão na frente, é uma matilha, né? Eles são os lobos mais velhos ou doentes. Então eles estão na frente ali, Nelson, tá vendo? Uhum. Os 5 que vêm atrás, grifados em vermelho, eles são os lobos mais fortes, um dos mais fortes da matilha. Então eles vão proteger aqueles que estão ditando a norma. Então os mais velhos, os mais velhos e os mais experientes, os doentes estão na frente para ditar o tempo da caminhada, né? Para não ficarem para trás. Os 5 que estão ali são os lobos mais fortes, para se tiver algum ataque na frente ali, eles defenderem. O resto da matilha toda, 5 atrás, que também são os mais fortes, né, defendendo os outros, e um lá no fundo, que é aquele com a seta azul, que é o lobo alfa, que é o chefe da manada, né, da matilha, desculpa, o chefe da matilha, ditando, observando e comandando tudo. Então, o que é mais importante na vida? O que é mais importante na vida, qual é? Todos chegarmos juntos e ninguém chegar sozinho. Então, você vê que os lobos ensinam que põe os mais lerdos na frente, né, para que eles ditem a norma do andar. Então, o importante não é você chegar primeiro na vida, é que todos nós
conseguirmos chegar juntos, né? Essa sociedade é sociedade super evoluída. Eu vi um filme que nunca esqueço. O lobo, ele é mais inteligente que o ser humano. Ele tem não me recordo o filme qual era, que no final um avião cai na neve, acaba sendo, eles vão destruindo, vão devorando cada passageiro, cada indivíduo que estava participando do filme, ele acaba sendo devorado até o líder do ser humano ser coagido e vai sendo levado pela matilha, pelos líderes, até a toca deles, e ali o final do filme acaba como o lobo torna-se mais inteligente do homem, a ponto da inteligência do homem, pensando que estava fugindo, estava entrando na toca. Então, olha, parabéns esse tema, que acho que é um refletir, exemplo, né? Acho que é um exemplo de existência da sociedade. Nelson, dá um exemplo, os lobos para a sociedade? Sem dúvida. Todos nós sabemos que no planeta existe entre os seres que habitam o planeta, existe realmente uma escala evolutiva, né? Mas nesse caso, os lobos aí, no seu instinto de sobrevivência e apoio aos membros da matilha, tem uma condução perfeita, né? Certo. Uma administração, perfeita. Social, né? Mandando um abraço para a gente, a Niva Cavalcante, que mexe com seguros, e o Hélio da Costa Marques, doutor Hélio, que trabalhou na Previdência lá de São Vicente, né? Acho que é pré-candidato também lá em São Vicente. Grande doutor Hélio, associado pelo Sidney Costa também. Estão acompanhando o programa. Olha, Filete, tem tanto pré-candidato se anunciando por aí, né? Mas vê que temos algum aqui. Esse é de São Vicente, Nelson. Será que teria? O doutor Hélio de São Vicente. Mas aqui a TV é democrática. Não tem problema. O cara está acompanhando o programa, ele mandou o WhatsApp aqui, a gente fala, entendeu? O único pré-candidato que ainda não disse que era pré-candidato sou eu. Então estaria ele por aqui entre nós. Então já estou fazendo um anúncio público que sou pré-candidato também. É lógico, pré-candidato, porque qualquer um que se coloque como tal só será candidato após as convenções partidárias. Então eu vou ter que escalar o Augusto para voltar de novo aqui, porque todo mundo aqui é pré-candidato. Vai ser eu, Augusto e Escandon. Vai ser fixo. Cadê o Augusto? O João é pré-candidato, a Fernanda é pré-candidato, o Moisés é pré-candidato, o Cassione não é pré-candidato. O Nelson é pré-candidato, então agora vai ficar... Não. O Augusto que eu encontrei outro dia, 11 horas da noite, fazendo caminhada na praia, eu falei, Augusto... Você que é pré-candidato. Sai 10h30, não, Augusto, sai 10h30 da Santa Casa, estou aqui dando uma caminhada, ele estava todo empolado com um casaco, estava bastante frio. O Augusto que está magrinho agora, hein? A Santa Casa está dando muita dor de cabeça para ele, está emagrecendo. Não é fácil lá, não é fácil lá. Lá o cara tem que ser cabeça e tem que ter peito, porque não é fácil. Um abraço para o João Domingos Neto, para o Ariovaldo. Eu e Nelson batemos um papo outro dia com esse pessoal. Muito trabalho na Santa Casa, né, Nelson? Muito trabalho. E, pelo jeito, é um ótimo local também para emagrecimento, né? Porque a energia que se gasta para poder... resolver todos os problemas, porque a Santa Casa é uma cidade, né? Uma cidade com várias entradas, várias saídas, né, Nelson? É uma cidade, é um mundo à parte, né? E por todos os problemas que encerra nessa cidade, chamada Santa Casa, o custo, né, pessoal para poder administrá-la é muito alto. Então, promove até um emagrecimento contínuo dos seus gestores. Fala do filme, é uma dança com lobos, né? Lá Santa Casa. Exato. Uma dança com lobos. Tem muito lobo lá, Nelson? Tem muito lobão lá? Eu acho que essa sua colocação foi perfeita, Filete. Tem muito lobão lá, né? É complicado. Eu queria mandar um abraço para o Caculé, porque amanhã tem a Comeb, né? Tem uma reunião Grande amanhã. Caculé, isso aí é bacana, o Caculé. Amanhã será um dia especial para essa reunião. Eu estarei lá presente, se der tudo certinho. Pode anunciar o horário aqui. É a partir das 8 da manhã até 1h da tarde. Você vai pela Pompeia, pelo Vila Belmiro? Eu sou da Vila Belmiro, sou da diretoria da Vila Belmiro, da nossa sociedade da Vila Belmiro. Mas é um momento interessante que eles vão discutir os problemas de todos os bairros e criarmos uma consciência da importância de se agrupar, como o caso dos lobos, né? Se agrupar para que possamos chegar em melhores condições de vida, modos vivendi nosso na nossa cidade.
que eu vejo em relação a outras cidades, há um diferencial grande. Sem menosprezar as cidades, estou falando das lideranças de outros municípios muito conflitivos. Viu? Chegamos ao final do programa, o programa passou muito rápido, íamos falar dos jogos de azar da legalização, o Fabrício e a Sandra parabenizando a gente pela notícia que o Ministério Público quer que limpe São Vicente, e também a pergunta aqui sobre um assunto que nós falamos ontem, mas sobre o escapamento de moto aberto, que eles concordam com a minha opinião e dos comentaristas, que é muito escapamento, né, Nelson? E Sem também dúvida. já está incomodando as pessoas que querem dormir, Bastante. pessoas de terceira idade e hospitais, não é isso? Bastante. Não só isso, como também a educação no trânsito dos motociclistas também deixa a desejar, né? Os motociclistas dirigem bem, os motoqueiros são problema, não é isso? Eu acho que tem problemas em ambos os lados, viu? Até Para ser mais honesto. Dos dois lados. Tá. Escandão, foi um prazer ter você no programa. Pode tomar sua água. Focalize Amigos, água para sempre. E ontem o Luciano Batista falou que a água aqui era da Sabesp. Eu falei, mas a água da Sabesp também é boa, né? O Luciano, mas depois, quando ele viu que era Perrier, ele tomou com mais vontade, né? Engraçadinho. Mas o governador do estado veio aqui e falou que toma água da Sabesp, que não tem medo, e tomou um copo d'água da Sabesp, né? né? Então, mas o Luciano Batista está um pouco bravo com tudo, então ele ficou com medo de se... Eu falei, não, é Sabesp, tomamos também, e Perrier também, né? Mas ele pode Sejamos amigos da água, colocar sempre. Uma gotinha de maracujina na água, que facilita. Tá bom, um abraço para o Cirino, para o Macaé, para o Antônio Carlos Latman, que estão vendo o programa. Temos que encerrar. Boa tarde a todos, bom fim de semana que você merece. Fiquem com Deus e com a extensa programação da TV Com.